Olá, meus amigos. Hoje, no gambito de hoje, nós veremos uma linha dentro do gambito Black-Mar, que é conhecido como gambito Raider, ou Raider Gambit. Vejamos do que estamos dizendo. D4, D5, que é a resposta mais normal, E4. O início do gambito Black-Mar. Esse gambito também pode ser conseguido através de D4, cavalo F6, cavalo C3, D5, E4, DE4 e atingimos a mesma posição. Mas, efetivamente, normalmente é colocado já no peão dama direto. D4, D5, E4, o gambito Black-Mar. A melhor resposta, DE4. Outros lances, o branco sempre ficará melhor. Cavalo C3. Eu não sugiro F3 de imediato, porque tem algumas complicações que são favoráveis ao negro. Como já expliquei no outro vídeo que eu tenho do gambito Black-Mar. Deem uma olhada. Então, cavalo C3 primeiro. Cavalo F6, o lance mais natural, defendendo o peão de E4, F3. E aí está o gambito na sua essência. O branco oferece um peão para deixar a coluna F semi-aberta para uma torre, para agir em F7 e se avantajar em desenvolvimento, o que é muito normal, comum em gambitos. Depois de F3, e toma F3. No gambito Black-Mar, propriamente dito, o branco toma de cavalo, que é o lance mais natural. Desenvolve uma peça pequena, já para o centro, e já começa a se avantajar em desenvolvimento. Mas, nesse Raider Gambit, o branco toma de dama. Dama por F3. E deixa à mercê do negro o peão de D4. Então, não é um gambito de um peão só, e então de dois. E uma das respostas possíveis que vocês vão enfrentar, com certeza, é dama por D4. Se o preto não tomar em D4, vocês podem jogar bispo C4 ou bispo D3, bispo D3, bispo C4, cavalo E2, ou cavalo H3, conforme o caso. Bom, nesse caso aqui, o mais comum é dama por D4. A peão dado, não se olha os dentes, não é mesmo? Bom, depois de dama por D4, o branco começa os ganhos de tempo com essa saída prematura da dama negra. Bispo E3. Desenvolve uma peça e ataca a dama que está em D4. Simplesmente começa a se avantajar em desenvolvimento para compensar os peões sacrificados. Na partidas que nós estamos vendo, o negro jogou dama G4. Mas aqui, o lance mais comum que vocês vão enfrentar é dama B4. Por quê? É um lance que ataca o peão de B2 e também ameaça um bispo G4 conforme as setas aí. Ok? Se rocar grande, vai levar um bispo G4 e o negro acha que vai ganhar a qualidade. Vai acontecer demais das partidas de vocês. Depois de dama B4, roque grande. O lance bom, um lance muito bom. Coloca a torre para jogar, vejam que agora a torre está numa excelente casa, numa excelente coluna. Está aberta até D8, tem temas terríveis nessa coluna. Aí o negro joga bispo G4 e, a princípio, pensa que vai ganhar a qualidade, pois ataca a dama em F3, bem como a torre em D1. Mas não é bem assim. E aqui nós veremos a famosa trampa de Halozar, Halozar com H, ou Halozar Trap. Vocês verão, tem dezenas e dezenas de vídeos explicando essa trampa na internet. Agora, o que segue assim. Depois de bispo G4, cavalo B5. E claro que se o negro
cair na tentação de tomar a dama, cavalo por C7 é mate. Essa é a famosa trampa de Alozar. Mas então, depois de dama B5, o preto vê o problema e joga cavalo A6, tentando defender C7. Aí dama por B7 e dama E4, com variantes que o branco sempre fica ganho. Por exemplo, se jogar agora, em vez de dama E4, bispo por D1, dama A8 cheque, rei D7, cavalo por H7 e o branco ganha. Depois de dama por A6, dama E4, também não pode jogar dama E4 porque cavalo por C7 e é mate também. Bom, então essa é a famosa trampa que tem muitos vídeos na internet, muitos canais exploram esse Alozar trap, ou trampa de Alozar. Bom, depois de dama por D4, bispo E3, dama G4. Esse é o lance que foi jogado na partida que nós estamos vendo, que foi jogado por correspondência em 1961, entre Snyders e Langworth, em 1961. As partidas por correspondência sempre trazem grandes partidas para a gente, grandes novidades. Bom, depois dama por G4, que é um lance também muito comum, porque procura já de imediato, em função de 2 peões a mais, simplificar. Claro que aqui o branco não vai trocar as damas, né? Não é lógico. Dama F2, a casa é muito boa. Simplesmente o branco continua com pressão na coluna F e vai expulsar a dama negra de G4 com H3, cavalo F3, ou bispo D3, e vai continuar seu desenvolvimento normal, rocar grande e ter iniciativa. Bom, depois de dama, cavalo C6. Eu encontrei uma partida na qual o negro tenta trocar mais peças jogando dama F5. Aí seguiu na partida que eu vi. Cavalo F3, cavalo G4, lance normal também, tentando simplificar. Mas, em detrimento do desenvolvimento, mexe uma peça 2 vezes na abertura, o que não é bom. Dama por D2, cavalo E3, dama E3. E aqui o negro fica guloso e também C2. Isso pede para perder, porque olha, o branco tem 1, 2, 3 peças desenvolvidas, quando tão somente a dama. Isso aí com certeza não é bom. Torre C1, dama F5, dama B2 não tem boa cara. Cavalo D5 e o preto vai ter muitos problemas aqui. Ataque em C7, é complicado. Não pode jogar cavalo A6, porque joga bispo por A6 e retoma a ameaça em C7. Bom, então, depois de dama F5, bispo B5 e com algumas complicações, mas o branco está melhor. Por exemplo, C6, roque e olhe, não pode tomar em B5 porque joga um cavalo E5, por exemplo, e F7 vai cair com ataque. Por exemplo, C toma B5, cavalo por B5, ameaça simplesmente o bispo de C8, bem como o cavalo C7, ganhando a qualidade. O preto tem muitos problemas. Por exemplo, cavalo A6, dama D6, por exemplo, pode perder até a dama, possivelmente. É uma variante ilustrativa. Bom, voltemos para a partida. Depois de dama F2, cavalo C6, cavalo F3, cavalo E4. Movendo a mesma peça 2 vezes na abertura. Em detrimento, vejam, os bispos ainda não se desenvolveram. O preto deveria ter feito um lance de desenvolvimento e não tentar trocar peças. Isso não é bom. Sempre que se tem vantagem de material, o bando maioral tenta trocar peça. Mas nem sempre isso é o correto. Não aqui, pois tem peças em 1 ainda para ser desenvolvida. Cavalo por E4, dama por E4, roque. Vejam nessa posição. O branco tem 1, 2, 3, 4 peças desenvolvidas, quando estão somente 2. Já está compensado os 2 peões, possivelmente. A vantagem de desenvolvimento é bem grande aqui para o branco. Roque, F6.
impedindo alguns saltos em G5 ou em E5, conforme o caso. Principalmente em G5, que ia ganhar um tempo na dama e também atacar em F7. Esse é um lance duvidoso. Aí bispo D3, mais um ganho de tempo. E agora vejam, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, contra tão somente 2 peças desenvolvidas do negro. A partida possivelmente já está perdida aqui. Só em vantagem de desenvolvimento, já o arrebate está próximo. Bispo D3, dama B4, H3, dama A4. Tirando a dama na diagonal A3, F8, que vai ser usada para o branco para o arremate final. Vejam. Depois de dama A4. Por exemplo, dama A5 poderia ter sido jogado, mas bispo C4, E5, dama H5 e, por exemplo, se dama H5, por exemplo, torre de HF1 e o preto deve sucumbir, porque a vantagem é muito grande de desenvolvimento. Depois de dama A5, bispo C4, E5, cavalo G5, o lance matador. Não pode tomar o cavalo em G5, porque dama F7 é mate, e também o branco ameaça entrar em F7 com efeito devastador. Bom, vejam a vantagem em desenvolvimento, como se traduz em iniciativa, em ataque. Depois de dama A4, dama G3, ameaçando o golpe final. Ameaça em C7 e também em G6, e detalhes em G6. Vejam, E5, o lance que perde de imediato. Por exemplo, bispo E6 seria um lance sugerido, mas bispo por H7 e o branco tem vantagem. Não pode tomar a torre por H7, porque dama G6 e vai recuperar material com ganho de tempo, ganhando. Bispo D7, por exemplo, seguiria bispo G6, HG6, dama por G6, rei D8 único, torre por D7 cheque, rei por D7, torre D1 cheque, se rei C8, dama E8 cheque, cavalo D8, torre por D8 e amate. Variantes ilustrativas do que poderia ter ocorrido com o branco. Depois de dama por G3, que já veio uma coisa, o preto joga E5. E aí leva abate. Bispo G6 cheque, rei E7. HG6 também não seria uma grande coisa. Dama por G6, rei E7, bispo C5 cheque, rei E6, cavalo G5 e é mate, um bonito mate. Vejam que as diagonais, principalmente a diagonal negra, é muito bem usada pelo branco. E também, claro, a coluna D faz toda a sua diferença. Bom, depois de bispo G6 cheque, o preto jogou rei E7, mas aqui já não tem. Aí seguiu bispo G6 cheque, rei E7, bispo C5. Vejam as diagonais e a coluna como faz um efeito devastador. Bispo C5 cheque, rei E6, dama H3 cheque e o negro jogou a toalha, pois é mate em 2. Por exemplo, depois de dama H3, se jogar dama G4, por exemplo, dama por G4, F5, cunho F5 cheque. E se jogar F5, por exemplo, dama por F5 e é mate. Então, depois desse dama H3, o preto jogou a toalha. Uma bonita partida que ilustra os perigos de o branco se avantajar no desenvolvimento em detrimento de peões. Um gambito interessante que vale a pena dar uma olhada. Bom, pessoal, eu espero que tenham gostado. Se gostou, dê o seu like. Isso é muito importante para mim. Se possível, também um pequeno comentário, faz toda a diferença. Um abraço e até o próximo.